Mais uma vez. Nós vamos fazer, portanto, a sessão plenária do 6º pilar, a formação para a gestão da mudança comportamental. Pedimos desculpa, nós temos aqui algumas faltas na mesa, portanto, o professor José Miguel pediu-nos desculpa, mas tem uma emergência no Porto. E relativamente ao Paulo Queiroz, não tenho ainda nenhuma informação, espero que ele possa chegar. De qualquer modo, nós vamos avançando e, portanto, estou eu, Horácio Covita, portanto, a moderar este painel, e está comigo o Rui Majoli, que peço que dispensa apresentações, e vamos iniciar desde já alguma reflexão sobre como é que as oficinas temáticas que nós tivemos, tem o programa presente, 3 oficinas temáticas, o SF como organizações positivas, com 4 laboratórios de aptidões, as lideranças, a contratualização, ser coordenador, construção de plano de formação, os 5 desafios, 4 não, 6, os 5 desafios de uma equipa, o programa Bússola. Tivemos a segunda oficina, Felicidade no Trabalho, Introdução ao Relaxamento, Pensar Positivo, Escrita Criativa. E a terceira oficina, Satisfação Profissional, Burnout como lidar, Gestão de conflitos, como lidar com o doente difícil. Penso que e espero que grande parte dos facilitadores ou animadores destes laboratórios de aptidões estejam aqui na sala. Nós gostávamos depois de ouvir alguns comentários e reações portanto, sobre como é que as coisas correram e que algumas lições ou sugestões nós podemos retirar daqui para incorporar não só na declaração da manhã de Aveiro, mas também nos resumos e nas práticas que podemos depois desenvolver e partilhar. Eu de imediato passava ao Rui para ele nos dar o testemunho dele sobre esta oficina que conduziu ligada com a felicidade do trabalho. Rui. Boa tarde a todos. Pronto, a minha oficina prática e temática foi sobre a introdução ao relaxamento e à meditação. Se repararem para a organização deste pilar, tem a ver com as questões de comportamento organizacional e comportamento individual. Portanto, a que me coube mais como responsável com os outros elementos, como da escrita criativa, foi sobre as questões de ordem individual. Isto é, como é que nós, através de melhoria de competências pessoais, individuais, podemos melhorar as competências e com elas, obviamente, ao participarmos em organizações também, com as atitudes e comportamentos, também participamos de forma positiva na organização. É basicamente sobre isso. Quanto ao que lá se passou, quem lá esteve é que pode falar. De qualquer forma, a avaliação que eu lhes pedi, mas tem a ver com a própria avaliação da oficina, só irá ser feita mais tarde, no aspecto de melhorar. Se houver alguém na plateia que tenha estado, provavelmente podes transmitir mais esse género de informação, e eu até preferia estar aqui a falar sobre o plano da ação e o plano da própria ação que está disponível, e, portanto, os conteúdos estão lá, quanto à justificação, quanto ao que se fez. Portanto, essencialmente, no que me toca à oficina que me coube, é essencialmente uma oficina sobre o saber fazer. Isto é fazer mesmo, e experimentar sobre esta área que me parece que é uma área de mais fácil aprendizagem, é uma área que é independente da atividade que desempenharmos, tem a ver fundamentalmente com as questões de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e obviamente se isso melhorar também, transmite-se para a organização e para a relação com os outros. Essencialmente é mais isto. Em relação à questão da positividade e o que é ser positivo ou negativo, eu penso que, do ponto de vista, quando falamos em organizações positivas, o que é ser positivo? Eu penso que é ser positivo, especialmente do ponto de vista da organização, é essencialmente, primeiro, que ela cumpra a sua missão. Depois, outra perspectiva é das pessoas também, especialmente em organizações de serviços como são as nossas, tanto as pessoas que lá trabalham como para quem o serviço é destinado. Portanto, tem que ser organizações que sejam adequadas às pessoas e que as pessoas se sintam bem. Penso que é basicamente isto. Isto é que recebam aquilo que esperam receber, portanto, tem muito a ver também com as expectativas e com gestões de expectativas, mas também tem a ver com esta questão da relação. Isto é, estarmos a lidar com as pessoas, primeiro connosco, como pessoas, depois com as pessoas dos nossos colegas de trabalho e companheiros de trabalho, e depois com quem nos consulta ou quem recorre aos serviços como pessoas. Foi basicamente nessa área que trabalhamos. Alguém quer dar um testemunho, quer sobre o que foi o que aconteceu, o impacto, eventualmente sobre o que é que leva, pode aplicar, não pode aplicar nas suas equipas? Alguém quer...
Conceição Maia, USF Briosa, Coimbra. Eu estive no Laboratório de Aptidões Pensar Positivo, trabalho em equipa, com a doutora Helena Marujo e o doutor José Luís Neto. Considero que saí com mais esperança. Há um conjunto de coisas, pequenas coisas que nós podemos introduzir na nossa prática e houve a partilha de algumas coisas que já se vão fazendo, mas sobretudo esta perspectiva de que é possível entusiasmar e é possível estar bem com pequenas medidas ou com pequenas estratégias e que isso tem um impacto muito grande na forma como estamos no nosso local de trabalho, que naturalmente terá um impacto também no nosso desempenho. E, portanto, o sentir, quando saí daquela porta após aquelas 2 horas que passaram num instante, foi de facto um sentimento de esperança e que é possível mudar pequenas coisas, não são precisas grandes coisas para conseguirmos a mudança. Ok, obrigado. Ana Ferrão, aqui embaixo. Obviamente que, entretanto, se os facilitadores, animadores desses laboratórios também quiserem, obviamente, dar o seu testemunho, façam por favor. Ana Ferrão, da USF Marginal. Eu estive no laboratório de relaxamento e meditação, que era uma coisa que eu já tinha tentado nos outros anos, nunca tinha conseguido vaga. Não trazia uma boa expectativa, mas não em particular do que é que ia acontecer. Acho que correu muito bem, porque acho que o Rui, aquilo que nos tentou transmitir, ele há pouco já disse, foi começarmos por ter a experiência de como fazer. Para além de ser sempre agradável fazer o trabalho, fazer uma sessão de relaxamento, permitiu-nos perceber que de uma maneira muito simples podemos, se acreditarmos e se quisermos, introduzir esta prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nossa em termos pessoais. O que me parece importante, porque quando falamos das USF como organizações positivas, eu acredito que sim, acredito que têm como valor mais importante as pessoas, mas todos sabemos o stress, as dificuldades com que lidamos, a pressão que temos e, portanto, temos que ter algumas ferramentas nossas para poder lidar com a perspectiva do burnout. E eu acho que esta questão do relaxamento nos pode ajudar. Por outro lado, para além de termos percebido que é simples fazermos se quisermos fazer, o Rui fez questão de o demonstrar sem qualquer tipo... Eu julgava que íamos ter lá uns colchões para nos deitarmos, a música especial. Não, ele quis mostrar que era... Só nos diziam para trazermos uma roupa fácil de... Eu ontem vim de saltos e hoje não. Era fazermos como estivéssemos e com o que tínhamos, que era uma cadeira. E, portanto, foi fácil de acontecer, o que mostrou que é fácil nós fazermos, não é nada de muito difícil, não é difícil de fazer e de aplicar. Depois permitiu-nos conversarmos e percebermos que se o que estávamos ali a aprender era o que podíamos praticar em nós podemos explorar isto de maneira diferente, porque há muitas pessoas com quem nós lidamos no nosso trabalho que precisariam elas próprias de aprender técnicas de relaxamento. Há coisas muito simples que nós podemos ajudar, ensinar e outras que podemos dar orientação nesse sentido. E depois, uma das coisas que eu gostei mais, porque nem sempre acontece nestas situações, é que nos deixou, e a boa notícia para quem tem a aplicação é que está disponível, penso eu, para todos, na própria aplicação, a aplicação do encontro, uma série de ferramentas, de documentos, de textos, de bibliografia disponível, que nos vão permitir aprofundar mais as questões teóricas disto que ele nos tentou mostrar na prática. Portanto, acho que foi ótimo. Obrigado. Há mais algum testemunho, algum comentário, não só de participantes, mas também de facilitadores? Temos aqui no meio da sala. Boa tarde. Peço desculpa que eu estou um pouco rouca, mas Pode identificar-se, você pode? Sim, eu chamo-me Fátima Marçal e venho da USF de Marmelais, em Tomar. Eu estive no laboratório de Pensar Positivo, trabalhar em equipa e núcleo da felicidade numa USF. Foi uma experiência fantástica, porque foi ao encontro daquilo que eu sempre aspirei como pessoa e como profissional. Felicidade no trabalho e motivação, e a felicidade traz objetivos positivos
e cria laços dentro das equipas que, de alguma forma, tornam objetivos que seriam para algumas pessoas barreiras e se transformam em pequenos obstáculos. É essa a mensagem que eu queria deixar e que eu levo para os colegas que não puderam estar comigo. Muito obrigada. Ok, obrigado. Mais algum testemunho, algum comentário? Vamos avançar para outra. Entretanto, por vezes pode haver a sensação que estes domínios da positividade, do emocional, estes domínios que têm a ver com a felicidade, e se calhar há pessoas que pensam, e isto tem a ver com alguma demagogia, alguma charlatanice. Eu tenho ouvido comentários, às vezes, na sociedade, eu não tenho tempo para essas coisas de entretenimentos e de brincadeiras, eu estou aqui para trabalhar muito seriamente, portanto, estou aqui para ver doentes, para consultas, portanto, muitas vezes nós estamos também pressionados pelo cotidiano e por este contexto de comando de controle, que muitas vezes não valorizamos uma questão que é essencial. Como é que é possível alguém cuidar da saúde de alguém se essa pessoa não tiver saúde? Uma USF que não cuida da sua saúde consegue prestar cuidado de saúde? Na Europa, não é só em Portugal, mas na Europa, está em curso um grande movimento, desde há alguns anos para cá, mas com uma grande expressão, especialmente no ano passado e neste ano, que é locais de trabalho saudáveis. E quem está a apostar nisso são grandes organizações, públicas e privadas, e a gastar muito dinheiro, porque sabem que vão poupar também muito dinheiro. Sabe-se hoje que os principais motivos da ausência ao trabalho são problemas musculoesqueléticos. Primeira causa, que são milhões de horas perdidas pelo trabalho. O que significa questões económicas, mas significa também sobrecarga das outras pessoas, risco, qualidade de trabalho baixo, etc. A segunda grande causa são riscos psicossociais. Essas questões que a gente ouve falar do stress, do burnout, disfunções organizacionais, como o presentismo, o absentismo, tudo isto é uma grande família de riscos psicossociais, os quadros de depressão. O que nós sabemos, há estudos feitos que demonstram que, se nada for feito até 2020, os riscos psicossociais, como motivo principal de abandono do local de trabalho, passa para o primeiro lugar, em onde está hoje os chamados problemas musculoesqueléticos, portanto, as disfunções associadas a questões posturais, questões de ergonomia, por aí fora. De facto, as abordagens têm a ver com a positividade dos espaços de trabalho, e há uma grande campanha na Europa, promovida pela Agência Europeia da Qualidade Ocupacional, que de facto tenta promover locais de saúde ou locais de trabalho saudáveis. Isto depende, obviamente, das condições físicas, mas os determinantes fundamentais são questões que têm a ver com a comunicação. E a comunicação está para as equipas com uma qualidade da circulação sanguínea, está para o corpo humano. Não podemos esquecer, e daí estes contextos da positividade e da felicidade, como equipa é um ser vivo. Nasce, cresce, vive, também adoece e morre. Tem, obviamente, fenómenos e mecanismos que se manifestam de forma diferente da biologia humana. Mas, de facto, se não houver nas equipas cuidadores da saúde ocupacional e da saúde no local de trabalho, as equipas têm alto risco. E, como vocês sabem, os profissionais de saúde e as equipas de saúde são dos grupos de maior risco de saúde ocupacional. É onde há mais prevalência dos quadros de riscos psicossociais, é onde há mais riscos associados a quadros depressivos, mesmo a riscos demenciais. Portanto, cuidem da vossa saúde. Mas há uma segunda razão fundamental. A grande ambição dos cuidados primários, no meu ponto de vista, é mudar comportamentos. Como é que é possível nós provocarmos mudança de comportamentos nos cidadãos se nós próprios não estamos dispostos a mudar o nosso próprio comportamento? E temos permanentemente posturas ou posições de comportamentos de risco, comportamentos sem nenhuma evidência de saúde. E como é que queremos que os outros adiram e façam mudança de comportamento? Portanto, a saúde das equipas, não só no ponto de vista do estar, não só físico, mas também na dimensão psicológica, é muito importante. E aqui emerge um conjunto de disciplinas e de dimensões que nós chamamos
a importância do conhecimento tácito e a importância das emoções e a importância dos fatores não processuais e não instrumentais, mas implícitos, emocionais, que vão muito para além das cognições e que são determinantes dos locais de trabalho. Tem a ver com a confiança, tem a ver com o bem-estar, tem a ver com a partilha, com a cooperação, tem a ver com o engajamento e aos seus inversos, que tem a ver com a patogenia. Estes são os grandes desafios que hoje se colocam às equipas, e principalmente às equipas que estão nos cuidados primários e às UESFs. Daí a importância que nós demos neste programa às dimensões da positividade, da felicidade do trabalho. Também outra que é um determinante, que é a satisfação profissional. Nesta oficina, quem é que quer dar algum testemunho que tenha estado, onde foram tratadas as questões das disfunções e dos riscos psicossociais, igualmente o burnout, a gestão de conflitos e, inclusive, os riscos da tensão associada ao lidar com cidadãos ou doentes difíceis. Embora, já agora passe a ironia, de manhã tivemos aqui um painel onde discutimos, por exemplo, o valor e a importância do protesto. Isto do doente difícil tem muito que se diga. Mas, de qualquer maneira, gostava de ter reações, comentários, testemunhos de quem vivenciou o situacional nestes laboratórios. Alguém quer partilhar? Não esteve ninguém no burnout, gestão de conflitos, que tenha alguma mensagem a partilhar? Ok, avançamos. A primeira oficina era mais uma oficina digamos, instrumental. Portanto, nós tratamos as questões das lideranças e da gestão participativa, a contratualização e a negociação, ser coordenador no USF, a construção de planos de formação, os 5 desafios de uma equipa e o programa Bússola tem a ver com a comunicação. Eu desafiava, não sei se está alguém, eu desafiei para estar alguém que esteve no laboratório contratualização e negociação. Não sei se está alguém que tenha estado neste laboratório. E o que é que lá passou? Alguém esteve? Ok, então eu vou fazer um breve comentário. Neste laboratório, nós desafiamos, portanto, e a Patrícia, que tivemos a moderar este laboratório, desafiamos um médico e um enfermeiro que têm práticas de reflexão sobre os processos de contratualização, de negociação, e que olham para estas práticas há alguns anos e que têm ferramentas de ajuda para irem partilhar a sua experiência. E, de facto, mostrou-se uma ação muito útil, porque, mais do que dizer como se faz do lado da contratualização, ou do lado das agências, ou do lado dos departamentos, foi, no ponto de vista das equipas, partilhar práticas e experiências, como é que se pode lidar e gerir melhor estes desafios da contratualização e da negociação. E, claro, que veio de cima uma questão fundamental. As equipas, se não têm hábitos de reflexão interna, inclusive de auditoria interna, de partilha das suas práticas e de negociar e construírem objetivos que depois dão origem à própria contratualização, e quando estas equipas estão um pouco à espera que seja do lado da contratualização e dos departamentos que sejam tomadas iniciativas, há situações de alguma dificuldade, de alguma insatisfação. Discutir as coisas interessantes, como, por exemplo, quem é que participa na contratualização? Quem é que define as agendas da contratualização? Onde é que acontecem as reuniões de contratualização? Porque nada disto é inocente. E as equipas, se quiserem ter voz, ser uma parte ativa e comandar de alguma maneira o processo, têm que saber liderar e gerir isto com muito cuidado. E, de facto, inclusive há uma proposta de atividades para o futuro que nós vamos fazer, que tem muito a ver com esta experiência, que tem a ver com esta ideia de fundo. Provavelmente as equipas melhoram ou podem aprender a lidar com desafios e problemas ligados à negociação e à contratualização, que é um problema muito recorrente por grande parte das USFs. Lidam melhor se houver uma aprendizagem interpares, isto é, se houver uma partilha horizontal de práticas bem-sucedidas. Isto é, havendo colegas que têm uma experiência da forma como lidam com as questões da contratualização e preparam os processos de contratualização,
Provavelmente estas opiniões, esta experiência, até a própria abertura e partilha de dificuldades é muito mais eficaz do que se houver aquilo que nós chamamos de uma comunicação vertical, portanto, em que as equipas são apoiadas pelos próprios departamentos de contratualização. Isto ganha uma dimensão acrescida porque, neste momento, como sabem, há uma relativa descapitalização dos recursos disponíveis das pessoas ao nível do apoio, quer nos departamentos de contratualização, as iniciativas e as ações de acompanhamento são mais reduzidas, as próprias equipas regionais de apoio estão mais descapitalizadas, portanto, as próprias equipas têm poucas oportunidades e poucos apoios para ultrapassarem um conjunto de problemas. Mas, ironicamente, grande parte das soluções ou das práticas que podem ajudar a resolver os problemas, ou grande parte destes problemas, estão na USF ao lado. É que isto é uma ironia ao mesmo tempo, é que grande parte dos problemas que as equipas revelam, neste caso da contratualização e negociação foi evidente, havia equipas, se calhar, a 20, 30 km até a distâncias inferiores, onde havia pessoas e equipas que, de alguma maneira, tinham uma capacidade para lidar com os problemas de uma forma mais... ou pelo menos já resolveram alguns destes problemas. Isto é relativamente à contratualização e negociação. Portanto, nós temos aqui mais laboratórios que houve. Ser coordenador no meu SF. Algum coordenador esteve neste laboratório? Ou alguém que tenha estado neste laboratório? O que é que está tratado neste laboratório? Sim. Não estou a ver. O Bernardo quer... O microfone? O que eu falei com o José Miguel, que foi o psicólogo que coordenou este laboratório, é no sentido de desenvolver nos coordenadores a capacidade de cuidar, conhecendo-se a si próprios e tendo capacidade para cuidar de si próprios, como algo indispensável para cuidar dos outros. O que ele tem ideia é de propor que futuramente haja uma formação nesta perspectiva, que é um pouco de desenvolvimento pessoal e que é essencial para desenvolver as próprias capacidades de liderança e de coordenação de equipas. Ok, obrigado. Então, nós íamos já passar um conjunto de medidas e, provavelmente, antes de as votarem, poderia eventualmente haver algum comentário se considerarem interessante. As medidas são relativamente provocadoras. Isto é uma proposta para integrar a Declaração de Aveiro amanhã. É uma proposta muito ousada. E a nossa proposta é 20% das USF comprometem-se a implementar os requisitos da marca USF Saudável. O que é uma USF saudável? O que é um local de trabalho saudável nos cuidados primários? Não é complicado. Há hoje, na Europa, e em muitas organizações, os Healthy Workplaces, que são metodologias que identificam com muito rigor o que é um local de trabalho saudável. Portanto, estão os profissionais dos cuidados primários e o SFAN predispostos e dispostos a tipificar o que é um local de trabalho saudável, o que é uma USF que seja um local de trabalho saudável, que definem quais são as evidências, as práticas que caracterizam um local, que tem muito a ver com esta questão da positividade que o Rui falou, e que podem ser vistas de uma forma objetiva. Se for identificado esta marca ou este procedimento ou esta especificação do que é uma USF saudável, as USFs estão dispostas a fazer um esforço de tentar ver onde é que estão próximas, onde é que estão longe, em termos de conformidade com as práticas consideradas o que é um local de trabalho saudável? É que custa muita saúde e muito dinheiro haver locais que são patogénicos. Alguém tem ideia quais são
as horas de trabalho anual e os dias de trabalho anual, em termos de absentismo, estão devidos a penosidade e problemas de tensão e de desorganização no local de trabalho? Alguém faz ideia nas suas equipas? Alguém faz ideia quantas pessoas estão em risco de exaustão emocional? Vocês fazem os inquéritos do burnout, mas leem os resultados disso. Quem é que está em risco de exaustão? Este risco de exaustão custa em risco de decisão clínica quanto? Quantos erros ou iminência de erros aconteceram derivados a isso? Estamos a falar de coisas muito sérias. A gente pode continuar a ver doentes, freneticamente. Agora temos que acautelar estes riscos. Se eles existem noutros contextos organizacionais que até têm riscos mais baixos do que os riscos dos profissionais de saúde e das unidades de saúde, é porque qualquer coisa é algo muito, muito importante que nós temos que começar a olhar à frente. Portanto, o nosso desafio uma medida é 20% das unidades implementarão requisitos de uma marca USF saudável, que caracteriza o que é um local de trabalho saudável nos cuidados primários. Claro, uma perspectiva de maximização depois do desenvolvimento pessoal, quais são as soluções, as estratégias para lidar com isto. Eu não sei se toda a gente está em condições de poder votar. Não. Mas acham que isto é uma utopia impraticável? Em Portugal, sabem, há um prémio que se chama Empresas para Trabalhar. Quais são as melhores empresas para trabalhar? Foi lançado há pouco tempo também um grande projeto nacional sobre locais saudáveis, locais de trabalho saudáveis, que inclusive tem prémios europeus. Portanto, há um movimento enorme no mundo empresarial da Europa em torno de promover locais de trabalho saudáveis. E, ironicamente, nos cuidados de saúde portugueses, do que eu conheço, ninguém presta atenção a isto. E que são consideradas das equipas de maior risco em termos de saúde ocupacional. Há aqui um paradoxo, não há? Acham que está tudo bem do ponto de vista da saúde ocupacional? Como é que se lida com este desafio? Ok, então já toda a gente está em condições de votar, se acham que isto é uma medida que deve ser... Horácio, parece que há um problema aí na plataforma, não há problema nenhum. Eu já disse isso hoje, acho eu, se não disse vou dizer pela primeira vez, já não me lembro muito bem. Nós amanhã, ao meio da manhã, no intervalo de uma sessão plenária, vamos recapitular, por pilar, as 5 principais medidas e iremos novamente fazer uma sondagem. Por isso não estejam muito preocupados. Okay. Vamos tentar digerir estas 5 medidas, porque nós temos que terminar obrigatoriamente às 5h30 e temos ainda o próximo pilar e temos o psicodrama público, que tem que obrigatoriamente começar às 18h15. Ok, então avançamos. Portanto, fica de qualquer modo esta medida como um desafio. Do que eu conheço umas largas dezenas de unidades, acho que é crucial haver uma atenção a esta matéria e haver um compromisso muito claro das equipas em torno deste conceito. O que é uma USF saudável? Avançamos. Segunda medida. 40% das USFs comprometem-se a desenhar, implementar e partilhar planos de formação, desenvolvimento e qualificação a 3 anos. Dos profissionais, das equipas e dos cidadãos. Quantas equipas há que têm planos de formação, partilham-nas com outras equipas e conseguem, mas que respondem às necessidades da equipa, não é a oferta da formação da ARS ou da indústria, é o plano de formação que resulta das suas necessidades. Queremos estar aqui, precisamos de satisfazer estas necessidades. Este é o desafio. Construir planos de desenvolvimento de competências e de qualificação,
Um dos desafios que está a emergir, que penso vai ser depois também abordado, é as questões ligadas à qualificação, designadamente dos critérios clínicos. Portanto, nós achamos que isto pode ser uma medida importante. É o compromisso numa construção de um plano. Sim. Sim. Em relação, eu estou a ver pela primeira vez as medidas, a outra já pensei isto. Concordo perfeitamente com essa medida. Não sei se concordo em dizer que 40% das USFs se comprometem, porque não é porque é pouco ou muito, porque eu só me posso comprometer pela minha, que nesta altura já tem isso até. Dizer que 40% se comprometem é um bocadinho difícil em termos de medida, não é? 40%, pronto, não é fácil. Nós, não é por serem 40%, é o estimar uma comprometermos com um número, com uma percentagem, não é? Não sei. Eu validei isto com algumas pessoas e no laboratório temos números maiores. E achámos que as pessoas disseram, vamos ser mais modestos. 40% estamos a falar em 160 unidades. Para o universo de 400. Para mim, se forem 80, ótimo. Também são 20%. Portanto, agora, eu penso que é execuível uma prática destas a 3 anos. A 3 anos, 40% das unidades implementarem planos profissionalizados de desenvolvimento de competências. O que na prática significa, as equipas não vão à formação porque os mandam ou porque há uma oportunidade da indústria do ARS ou encontro da Associação Profissional ou do sindicato, mas vão àquela ação de formação porque corresponde a uma necessidade objetiva que a equipa legitimou como uma competência crucial para responder a um desafio que a unidade tem. É a formação que responde às necessidades ou é a formação ocupacional? Ok, avançamos. Terceira medida, as coordenações de 20% das USFs, neste caso são 80, comprometem-se a partilhar estilos e práticas de liderança participativa, construindo referências comuns, por exemplo, que assegurem sucessões. Quantos coordenadores estão a preparar a sua sucessão? Sucessão é um líder, não é líder para toda a vida. Há ciclos naturais de liderança. 3, 4, 3 anos era o normal, 4, 5. Agora, 10, 15. Coitados destes líderes. São líderes. Reparem, nós temos que encarar estas questões com alguma seriedade. Muitos estudos revelam que cerca de 60% da qualidade e da performance de uma equipa está dependente da qualidade dos líderes. São líderes que estão ao serviço da equipa ou são líderes que se servem da equipa? Aliás, na sessão do Miguel, a parte dos coordenadores queixaram-se que são, entre aspas, cilindrados pela burocracia redundante que vem dos agrupamentos e das ARS. É isso ter líder? Portanto, agora... Importava-se de... Sim, vamos acelerar. Sim, Chamo-me Teresa Castro e sou coordenadora do USF há 7 anos e meio. E penso muito em sair. Agora, nunca tinha pensado em preparar a sucessão. Isso realmente é uma coisa que me está a interpelar agora. Como é que se prepara a sucessão? Como é que se prepara a sucessão? De muitas maneiras. Preparar uma sucessão... Isto é matéria que nos cursos de liderança é bastante aprofundado. Eu conto uma história que se passou comigo. Em 2005, eu fui fazer algumas reuniões com coordenadores da RREs ao Porto. E um coordenador, na altura, de um RRE, estava preocupado com a sucessão, que ele ia aposentar-se em 1 ano. E ele estava num jantar com os outros coordenadores e pediu, ajudem-me a preparar a minha sucessão. Isto é, como é que eu vou passar o testemunho? Vou-me embora para o mês que vem a Manhas? Como é que se prepara? Há muitas estratégias. E qual é a forma participada como isto é feito com a equipa? Porque isto é decidido na equipa. E concordo. Isso Não, tem que ser um trabalho da equipa, não mas pode ser um trabalho do coordenador. Mas o coordenador Tem que ser um trabalho. O coordenador tem uma missão fundamental de lançar na agenda esta discussão. Se é coordenador, tem que gerir este processo. Não é seu trabalho individual. Já percebi. Obrigada. Ok. Por exemplo, um desafio que se lança é, o coordenador tem que distinguir quais são as competências estratégicas do coordenador que são indelegáveis. Por exemplo, a representação. A representação é indelegável.
Mas há coordenadores que mandam outra pessoa a ir representar a USF não sei onde. E ficam lá com os papéis. Há competências que são delegáveis. Esta reflexão, o que é indelegável? O que é estratégico? O que é instrumental? Bom, isto é o beabá dos cursos de liderança. Pronto, mas isto é outra matéria. Portanto, a ideia de fundo é, então os coordenadores, é importante que partilhem estilos e práticas de liderança para encontrar as melhores práticas e é em torno destas melhores práticas que eles preparam e discutem os processos de sucessão e da renovação. Se estes processos não se forem acautelados, há perturbações e muitas delas desnecessárias nas equipas. Ninguém é eterno. Quarta medida. 20% das USFs comprometem-se a integrar e dinamizar comunidades de práticas. Comunidades para a verdadeira acessão, as COPs, de apoio à disseminação de inovações e das melhores soluções na organização e na prestação de cuidados. Por exemplo, hoje de manhã, num dos laboratórios da contratualização e da negociação, os profissionais que estão disponíveis e que dominam muito bem a metodologia e os processos podem integrar comunidades de profissionais de base regional e, através de um plano minimamente preparado, irem apoiar unidades que têm dificuldades na utilização de todos os processos da contratualização, das auditorias, da negociação, do entendimento. Por exemplo, hoje de manhã vimos que há equipas que têm ferramentas excelentes que ajudam a própria equipa a refletir sobre o andamento do grau de atingimento dos seus próprios objetivos. São ferramentas que eles desenharam. E a ironia é exatamente esta, é que a maior parte dos problemas que as equipas têm, há soluções boas, ou interessantes, ou adaptáveis, que estão, às vezes, no USF ao lado, ou no andar de cima. As comunidades de prática são instrumentos fabulosos para fazer isso. A IBM tem 18 mil comunidades de práticas. 18 mil. E eles estão preocupados com o dinheiro. Portanto, é um desafio que fica e é um compromisso que nós propomos. Última medida. 80% das USFs comprometem-se a implementar práticas de comunicação interna e com os cidadãos que sejam promotoras de satisfação e de excelência profissional e de fidelização dos cidadãos. Profissionalizar a comunicação nas equipas. Como é que se atende o telefone? Qual é o protocolo de contacto? É o mesmo que o protocolo presencial? Como é que se fala com um colega? É a mesma maneira que me falo com o utente? Isto, as organizações, digamos, do mundo real, trabalham nisto já há mais de 100 anos. Portanto, é um desafio que fica. Gasta-se e desgasta-se muita gente, se calhar porque a comunicação não é profissional. Ok, estas são as propostas, 5 medidas, que no nosso entendimento e de balanço deste conjunto de laboratórios e de oficinas, que pensamos que pode ser um grande contributo para que a USF-AN, especialmente as USFs, possam aumentar a qualidade da sua própria performance, do seu próprio desempenho e sejam organizações mais resilientes, organizações mais capazes e que lidem melhor com os desafios e com os problemas que enfrentam. Ok. Obrigado. Rui, Abraço. ficamos por aqui? Ok. Então, parabéns.